Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, hoje com temas interessantíssimos e acontecimentos que abrem a nossa semana, que beiram o surrealismo na história do nosso país e que nos converteu em testemunhas de um conjunto de aberrações, de situações criminosas envolvendo o ex-presidente da República. Se você for contar as coisas que aconteceram recentemente no Brasil, as que estão acontecendo agora, as que podem acontecer para o estrangeiro, ele vai achar que você está exagerando, que você andou lendo muito Júlio Verne, que você está vendo muitos filmes aí de ficção científica e você está introjetando uma série de fantasias. Mas não, é só você mostrar alguns noticiários, alguns vídeos aqui do nosso portal e algumas abordagens que a imprensa tem feito, ainda de forma tímida, porque o caso merece muito mais holofote, merece muito mais luzes, né? Enfim, já comentei isso com vocês no nosso encontro anterior. E ele certamente vai ficar ali boquiaberto em perceber que o ex-presidente da nossa nação se comportou como um reles ladrão, um reles usurpador, alguém que pegou alguma coisa que não lhe pertencia, pertencia ao povo brasileiro, à fazenda pública, ao erário nacional. E mais do que isso, ele está achando, ou ele achava, né, que poderia ficar com esses bens impunemente, só que ele foi descoberto. E ao ser descoberto, ele ainda está de posse desses bens que não lhe pertencem. Olha a situação surreal. A justiça vai ter que mandar que ele devolva tudo aquilo que não lhe pertence, simples assim. Então, tecnicamente, o que vai acontecer é que o ex-presidente da República ele será obrigado a devolver todos esses bens para o atual chefe do Executivo, para o atual presidente da República. Aquele que se negou a transmitir a faixa para o atual presidente da República será obrigado pela Justiça a entregar algumas coisas que não lhe pertencem ao atual governo. Claro que a gente não vai ver os dois personagens principais dessa história frente a frente, mas tecnicamente é isso que vai acontecer. Algo que foi usurpado por um ex-presidente deverá ser entregue para o atual presidente, ou o ex-presidente para a presidência da República, o Poder Executivo. Existe uma situação mais surreal do que essa? Não. Mas existem outras que estão acontecendo para rechear essa nossa história. E ela não pode ser esquecida, gente, porque esse personagem e esse modo de agir em relação à coisa pública no nosso país precisa ser divulgado para todo o povo brasileiro. O povo brasileiro tem que ter a noção, de modo geral, daquilo que pode e aquilo que não pode, o que é uma república, que a república não é um local para um aventureiro, um ladrão, um reles usurpador fazer o que quiser com os bens do povo brasileiro. Pois bem, vou conversar com vocês sobre alguns detalhes, algumas questões, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora a vir fazer parte das nossas discussões aqui do nosso portal, se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha. É muito importante sempre eu fazer esse pedido para vocês, porque hoje eu recebi um relato de um grande amigo que ele coloca o Portal do José para ficar ouvindo, né, e vai cuidar das atividades dele. Ele só lembra de dar o joinha quando ele escuta o pedido de dar o joinha. Então, isso faz sentido, né, por outra razão que a gente pede para todo mundo dar o joinha, porque isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas também, tá bom? Então, estou pedindo, mande seu comentário para cá também. Se puder, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ajudar aqui nosso canal, nosso espaço ficar mais agitado ainda, né? E participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas 5h30 para bater um papo com você antes de entrarmos no ar, tá bom? Então vamos aqui destrinchar os temas. Gente, olha, os escândalos envolvendo o Bolsonaro eram para estar sendo assim de conhecimento público de uma maneira muito profunda, né? Mas, puxa vida, quantas vezes eu critiquei aqui os grandes veículos de comunicação que durante o período da pandemia, eles tratavam do tema da pandemia sem responsabilizar o Bolsonaro diretamente. Porque se ele fosse responsabilizado diretamente, as pessoas que tivessem um mínimo de decência, vergonha na cara e racionalidade não votariam nessa criatura jamais. Mas isso não foi feito. Ele acabou tendo, inclusive, o poder de iludir muitas pessoas que acreditaram nele e, infelizmente, né, para essas pessoas, muitas acabaram na cadeia. Algumas figuras que eu apresentei aqui continuam tentando provar que nós não estamos vendo aquilo que nós estamos vendo. Que um ladrão não é um ladrão, que alguém que usurpou alguma coisa do povo brasileiro não usurpou.
Já mencionei aqui essa senhora e eu estou aguardando o momento que ela voltará para pedir desculpas, para dizer que estava errada, que de fato o presidente que ela defendeu, o ex-presidente, era um reles assaltante, silencioso de coisas que não lhe pertencem, né? Mas vamos acompanhar aqui esse trechinho aqui, porque é importante deixar isso registrado. Deixa eu ampliar aqui, vamos ver se vai dar para ouvir aqui. Vamos lá. Não era só o colar, teve mimo pro presidente também. Teve anel com reloginho, uma caneta. Bolsonaro, seu corrupto. E aí eu também tenho essa matéria do Globo que diz que TCU diz que o Bolsonaro podia ficar com um segundo pacote de joias sauditas. Minha filha, não vai poder ficar com joias sauditas porque as joias não são sauditas, as joias foram dadas, né? Aliás, nós não sabemos isso tudo ainda. Inclusive, a própria Receita Federal, ela tornou os diamantes indisponíveis por considerá-los como objeto de crime. Então, a coisa já está num outro patamar. A senhora pode fazer as gracinhas que a senhora quiser aí, que não vai adiantar muito, não. Outro também que vai ter que voltar também às redes para pedir desculpa, quando essa cena acontecer, né? O Bolsonaro ou o emissário de Bolsonaro for recepcionado lá no Palácio do Planalto com a caixa de joias, relógios, enfim, que não pertencem a Bolsonaro e que ele será obrigado a devolver. Na linguagem popular, a gente diz no Rio de Janeiro, perdeu o Playboy. É um Playboy que já está muito velhinho, né? Não pode ser um garotinho, mas, enfim, vai dormir com essa chacota o tempo todo para cima e para baixo. Um dos seus mentores intelectuais, eu não sei se ele foi para os Estados Unidos também com a dona Michele, para ajudar ali o casal a montar uma versão que possa tentar ludibriar alguém em nosso país. Vamos acompanhar aqui um trechinho também, vamos lá. Ninguém está pedindo nada para o presidente em particular, é para o acervo. Esse documento derruba qualquer conversa fiada. Agora eu vou lembrar Então, se o senhor está dizendo que as joias são para o acervo, o que elas estão falando com o teu amigo aí, com o Bolsonaro, né? Se o senhor mesmo está dizendo que elas são para o acervo, o Bolsonaro tinha que tomar a iniciativa de devolver aquilo que não lhe pertence ao povo brasileiro. Ele pode até pessoalmente, né, no Palácio do Planalto, quem sabe o Lula o receba lá e ele aproveite ali para entregar a faixa que ele não quis entregar na transmissão da cerimônia ali de posse do presidente, né? Enfim, os filhos de Bolsonaro, eles estão tentando dar um migué no meio dessa história. Eu já acompanhei aqui os canais aqui dos três filhotes, 01, 02, 03. E um deles disse o seguinte, tudo para distrair, para tentar tirar o foco, né? São eles que estão querendo tirar o foco. A prioridade número 1 do Dilma, o PT, eles chamam o Lula de Dilma, o PT. É a perpetuação no poder. Para isso é necessário destruir a reputação de Bolsonaro. Destruir a reputação de Bolsonaro? Como é que você destrói a reputação de um ladrão? Alguém que foi preso com produto do crime. Alguém que se apropriou de algo que não lhe pertence. Você vai dizer que não é ladrão? O que é um distraído? É um ladrão que, de repente, puxa vida, apareceu aqui uma grana, que nem o outro, lá apareceu grana no apartamento, apareceu um cadáver no porta-mala, drogas na casa, 1 tonelada de drogas. O cara não sabe, as pessoas não sabem de onde vieram essas coisas, né? Nesse jogo, a imprensa militante é puxadinho do governo Dilma. Será por quê? É simples, esse aqui é o Dudu Bananinha. Peça ao papai para devolver aquilo que não lhe pertence. Peça ao papai para tirar essa pecha de ladrão do seu currículo, pelo menos nesse caso, que a imprensa vai parar de falar desse assunto nesse aspecto. Mas enquanto o papai tiver com a coisa que não lhe pertence, não vai ser desvio de nenhum assunto. O assunto precisa ser cada vez mais focalizado e desmontado. O Flávio Bolsonaro, do chocolate também, um homem também que tem coisas a explicar, disse o seguinte: ao silenciar sobre a ditadura de Ortega, Lula demonstra que comunga dos mesmos valores do presidente da Nicarágua. Nunca foi pela democracia, sempre foi pelo totalitarismo e pelo fim da liberdade do seu projeto pessoal de poder. Ou seja, estão tentando arrumar uma série de assuntos paralelos. Eu diria a mesma coisa para você, Flávio. Peça ao papai para devolver as joias que não lhe pertencem. Peça a uma pessoa que retirou algo que não lhe pertence, que no Código Penal damos o nome de ladrão, de criminoso, que o assunto vai ganhar os assuntos que vocês estão querendo pautar, eles vão ganhar mais luminosidade. O Carlos Bolsonaro disse, diante do catastrófico desempenho, só resta a facção criar narrativas
tabeladas com a imprensa, sem qualquer credibilidade. Sem qualquer credibilidade, o papai está com joias que não lhe pertencem, que nós chamaríamos de ladroagem, e isso é uma narrativa, devolva que a narrativa desaparece, mudando o foco para hipnotizar e inviabilizar qualquer concorrência inclusive de pensamentos. Concorrência de pensamentos? Para ter concorrência de pensamentos, é necessário que tenha um pensamento de um lado e que haja um outro pensamento de outro lado. Pelo que eu sei, uma coisa que falta muito no clã é o tal pensamento, né? E aí a notícia é essa aqui. Tribunal de Contas da União deve derrubar decisão de ministro e obrigar Bolsonaro a devolver joias. Simples assim, a decisão de Augusto Nardes, do TCU, amigo de Bolsonaro, não vai valer nada. E mesmo que o Tribunal de Contas decidisse que as joias não são para serem devolvidas, elas serão devolvidas por outro tipo de iniciativa judicial. Simples assim. Não existe a possibilidade do Bolsonaro ficar com algo que não lhe pertence. Será que tem alguém que ainda tem dúvidas sobre esse tipo de princípio de direito à propriedade aqui no nosso país? Pois bem, o Ministério Público está recorrendo disso e nós vamos ter esse tipo de situação. MP recorre de decisão e cobra que TCU mande Bolsonaro devolver joias. Gente, vai acontecer isso. A cenografia que nós não vimos ainda. Se o Bolsonaro vai mandar o Hélio Negão, vai mandar o próprio ministro, Bento, o ex-ministro, se ele vai pedir para o Nicole, deputado Nicole, se ele vai pedir para um dos 3 filhos, se ele vai pedir para a dona Michele. Nós não sabemos quem é que vai. Agora, alguém irá entregar? Irá. O sanfoneiro Macabro, tem uma turma muito grande aí, né? A Damares, o Silas Malafaia, o Valdomiro Santiago. O Valdomiro Santiago Malafaia é complicado, né? Porque pode sair de um lado um conjunto de coisas, né? E podem não chegar exatamente do outro lado, se é que vocês me entendem. A Michele arrumou as malas e foi se encontrar com o Bolsonaro. Não é uma coisa muito estranha? Por que ela está indo para lá se o local teórico do ex-presidente é o Brasil, se ele disse que ia voltar para o Brasil? Para ela ter ido para lá, é sinal que nós estamos diante de um concerto, né, de versões para esse crime absolutamente inexplicável e inaceitável, onde eles figuram ali como sujeitos beneficiários, beneficiados no final da história. Tá aí, né, o Malafaia, de repente, e se encontrar com eles lá para ajudar, reforçar algum tipo de teoria que possa mudar o fato de uma pessoa que se apropria de algo que não lhe pertença ser classificada como uma ladra ou um ladrão, né? São essas coisas que estão acontecendo. Então, meu amigo, minha amiga, você ao contar para o seu amigo estrangeiro, mostre aqui os nossos vídeos, mostre essas evidências todas, que ele vai passar a acreditar em você, vai achar que você realmente está contando a verdade e quem está no universo paralelo é que prejudicou muito a nossa nação, né? Não tem como a gente não tocar nesses assuntos, gente. Por mais que a grande imprensa queira tratar isso de uma forma menor, isso diz muito sobre a República Brasileira, sobre o que nós queremos ser enquanto nação e o que nós somos nesse momento. Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!